o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa são as colunas da Igreja Apostólica. E assim prometeu Jesus nosso Senhor sobre o futuro e o firme fundamento de sua Igreja na terra. Ao vencedor, falou-ei uma coluna no templo de meu Deus, e não sairá jamais dele. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade, ou seja, da igreja do meu Deus, da nova Jerusalém que desce de junto do meu Deus, lá do céu, e o meu novo nome. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vieram completar o que ainda faltava sobre o firme fundamento da igreja, consolidando a base, o alicerce e as colunas, como se refere São Paulo aos fiéis sobre o futuro da igreja e em que ela estará fundamentada. Portanto, já não sois estrangeiros, isto é, não sois do mundo, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo como pedra principal do ângulo. Nele o edifício inteiro bem ajustado vai se elevando para formar o templo santo do Senhor. E nele também vós sois incorporados na construção, para formar pelo Espírito ou com o Espírito Consolador a habitação de Deus. Portanto, prezados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são as colunas que completam esta obra gloriosa de Deus, que é a sua Santa Igreja, a Igreja prometida e que é completa em tudo, na doutrina, na disciplina, na fé, no amor e na perfeição, como modelo para os filhos de Deus seguirem. O ministério do Santo Irmão Aldo completou o ministério da Santa Vó Rosa. Ela e Jesus iniciaram esta igreja, e o Irmão Aldo, juntamente com a participação de todos os fiéis, completa a cada dia a obra de nosso Deus, que é a sua igreja, como diz o apóstolo São Paulo, a habitação de Deus ou morada de Deus entre o seu povo. Entretanto, é preciso que todos sejam perfeitos em obras, para ajudar o nosso Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e Jesus, o nosso Senhor, pois eles dependem do proceder do seu povo, ou seja, de cada um de nós, para completarem a missão deste templo glorioso do nosso Deus, a Igreja Apostólica. Portanto, as duas colunas que faltavam já estão entre nós, a Santa Vó Rosa e o Santo Pastor Irmão Aldo. Não há perigo da igreja cair, desde que sejamos fiéis e obedientes à disciplina que honra e moraliza, e a todos os ensinos que recebemos destes santos. Tudo é perfeito nesta igreja. Os sacramentos de grande valor para os fiéis terem segurança e vitória, a doutrina e a disciplina, os hinos de adoração e louvor, além da glória de termos em nossa companhia Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celestial. Para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, a Igreja lhe dedica o mais perfeito e sincero louvor e adoração, por tudo que os senhores têm feito em nosso favor, para unir os corações, unir as famílias, corrigir, transformar vidas, santificar o pecador e redimir almas. Também a nossa gratidão e adoração a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, ao Divino Espírito Santíssimo, a Virgem Maria Santíssima e a todo o poder celestial, pelo amparo e proteção concedido aos verdadeiros filhos de Deus. Aqui estamos, irmãos, diante desta profunda mensagem. Jesus, o nosso Senhor, quando realizou a sua obra aqui nesta terra, antes de findar a mesma fisicamente, dando-se em sacrifício, ele deixou a promessa do outro Consolador. E esta promessa ficou registrada para o conhecimento dos povos. E é exatamente, irmãos, o objetivo de Jesus ao anunciar esta promessa, de que um povo fosse salvo pela sua graça, dirigido pelo Espírito Santo que formaria
e pelo santo pastor e profeta. Porque entre este povo, estes santos que ele prometeu, seria o elo perfeito de ligação entre a glória do Pai Celestial e o povo na terra. Jesus garantia naquele instante da sua promessa a direção do seu povo na terra por Deus o nosso Pai, por ele Jesus, através destes santos poderosos. Porque sempre foi desta maneira, irmãos, que Deus o nosso Pai dirigiu o seu povo na terra. Nós vemos lá nas Escrituras Sagradas desde os patriarcas, que nós, a Igreja Apostólica, anunciamos hoje, não é invenção do povo apostólico, mas é o segmento da obra de Deus desde a criação deste mundo. Veio os patriarcas, Abraão, Jacó, depois vem os grandes profetas, profeta Elias, profeta Moisés, Eliseu, sempre se colocando diante de Deus por ter sido escolhidas pelo próprio Pai para manifestar o seu poder, para instruir e dirigir o seu povo no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho da justiça. Até que chegou o momento da vinda do seu próprio Filho amado, Jesus. E Jesus, tendo todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, inclusive tendo participado até mesmo da criação deste universo, de tudo que nós contemplamos, até mesmo do ar que respiramos, do solo que pisamos, das águas que utilizamos para a sobrevida do nosso corpo. Tudo isso Jesus estava com o Pai no momento da criação, igualmente quando nos fez a sua imagem e semelhança. Mas Jesus vem a esta terra, realiza uma obra gloriosa e ainda se manifesta anunciando: as obras que vos faço não é de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, Jesus confirma que a obra na terra realizada em favor dos filhos de Deus sempre são realizadas por Deus. Mas que sempre Jesus confirma nisso, que sempre Deus precisou das pessoas escolhidas por Ele, capacitadas para exercer uma missão, para representar o poder de Deus. E Jesus então deixa a promessa do outro Consolador. E mais adiante, naquelas suas expressões, ele fala: e haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, e no tempo preciso e oportuno, escolhido por Deus o Pai, Ele novamente, podemos dizer, restaura a sua verdadeira igreja na terra. Porque com o término material do ministério de Jesus, seguiu os seus apóstolos, pregando, anunciando, salvando muitas almas, convertendo, como nos narra as Escrituras Sagradas, que em apenas uma mensagem do Sagrado Apóstolo, foram convertidas mais de 3.000 almas e foram batizadas, confirmando a aceitação do Evangelho e da doutrina do Reino dos Céus. Mas com o passar dos anos, a fé nos corações se esfriaram. Então houve como que se fosse um rompimento, um desligamento entre a glória de Deus na terra e o seu povo por uma direção através de uma igreja, de um santo escolhido e formado por Deus para conduzir o seu povo, para manifestar a sua glória. E nestes tempos do fim, ou tempos da regeneração, como também está descrito nas Escrituras Sagradas, Jesus cumpre com as suas promessas. Juntamente com o Pai, envia na pessoa daquela menina, que recebeu o nome de Rosa, um Espírito cheio da sua virtude, da sua graça e da sua unção. A escolhida para ser o Espírito Consolador.
nasceu, cresceu, viveu grande parte da sua vida provando entre a humanidade a sua fidelidade a Deus, a sua pureza, a sua santidade. Guardou a coroa que recebeu do nosso Pai e de Jesus, o nosso Senhor. Então, no tempo oportuno e preciso, Jesus e o Pai restauraram a Igreja Apostólica, tendo a querida Vó Rosa à frente dessa igreja, no início da sua obra, e por 16 anos, Jesus usando-a como espírito, inclusive levando-a na presença do Pai em espírito, recebendo a virtude e a unção, contemplando as belezas dos céus e trazendo bênçãos e virtudes especiais para preparar um povo, para alicerçar, para estabelecer uma coluna, uma firmeza, uma segurança para o povo de Deus na terra. Mais adiante, se dá a escolha do santo irmão Aldo, que é o complemento desta coluna, desta firmeza e desta segurança, para a igreja prosseguir em frente. E então, irmãos, é desta maneira que Deus, o nosso Pai, realiza a sua obra na terra. Deus, o Pai, Ele não manifesta a sua obra na terra em pessoas cheias de orgulho, de vaidade, de egoísmo, na prática do pecado e dos vícios. Porque a glória do nosso Deus, na sua pureza, na sua divindade, na sua santidade, não tem comunhão com as trevas. E Deus jamais usou e usará qualquer pessoa que, por mais que se diga filho de Deus, não tenha as obras compatíveis com esta identidade de ser um filho ou filha de Deus. E é desta maneira que Ele usou a nossa Santa Vó Rosa. E quando a igreja já preparada, com a doutrina, com a disciplina, que moraliza, que educa, que corrige, que faz o ser humano se adequar à vontade divina e celestial e se tornar livre do pecado e da corrupção, Deus, o nosso Pai, juntamente com o seu Filho amado, cumpre com o que prometeu. Quando disse bem no início da mensagem que ao vencedor faria uma coluna no templo de Deus e dali jamais sairia. É desta maneira que se deu na Igreja Apostólica. Após ter passado por todas as provações, alcançada esta grande vitória, Deus, o nosso Pai, leva o espírito da Santa Vó Rosa para o céu, dá o galardão de Espírito Consolador, e o irmão Aldo, que já havia nascido predestinado e preparado para ser o sucessor do Consolador, o primaz da Igreja Apostólica, já se encontrava aqui nesta terra, de prontidão, preparado para assumir o governo da igreja. Então a Santa Vó Rosa é coroada como Espírito Consolador, assume o irmão Aldo o governo e a direção desta igreja, como sendo o pastor por excelência da promessa de Jesus. E a igreja continua sendo dirigida por este profeta, até se consolidar os planos divinos, inclusive consolidando as palavras de Jesus, irmãos, quando após ele fazer essas promessas sobre o Consolador e sobre o Santo Pastor, que conduziria o seu rebanho, e ele disse mais: e quando chegar o tempo, Deus do seu trono dirigirá o seu povo na terra. Este tempo chegou, irmãos. Este tempo iniciou-se quando o irmão Aldo encerra as suas atividades materiais e físicas daquele corpo santo que conhecemos, que muitas vezes beijamos, a sua mão, a sua face, e que após ter preparado a igreja, porque ele anunciou isso,
alguns meses antes do seu passamento. Anunciou que a igreja estava preparada para seguir em frente até quando Deus, o nosso Pai, assim o quiser. Ele subiu aos céus e do seu trono o nosso Deus passou a nos dirigir com todo poder, perfeição e glória. E isto não quer dizer que antes deste acontecimento Deus não nos dirigia. Sim, Deus nos dirigiria, mas usando aqui na terra o mediador que ele escolheu, o profeta Santo Irmão Aldo, que inclusive foi revelando muitas coisas que não foi possível ser revelado ao tempo da Santa Rosa. Hoje, irmãos, a nossa fé nos leva a crer que esta igreja é dirigida pelos céus por Deus, o nosso Pai, e que temos uma doutrina e uma disciplina pura e perfeita que nos permite a participação em todos os dons, virtudes e unção do Espírito Santo de Deus, e que garante a vitória da Igreja Apostólica. Esta vitória está garantida, irmãos, mas cabe a nós buscarmos a perfeição, buscarmos a santidade, porque quando nós falamos da vitória da Igreja Apostólica, nós estamos falando da vitória de cada um de nós, que somando-se eleva o poder de Deus nesta terra. Então, queridos irmãos, precisamos buscar este aperfeiçoamento da nossa vida, a nossa santificação, reconhecermos a grande importância do valor do ministério da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, e meditarmos e entendermos por que estes dois santos são as colunas da Igreja Apostólica. Porque esses dois santos é o que sustentam a obra da nossa igreja. A Igreja Apostólica destes tempos, do fim, os tempos da regeneração, foram fundamentadas no ministério da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. São as colunas da Igreja Apostólica, porque foi através desses dois santos que Deus, o nosso Pai, juntamente com seu Filho amado, cumpriram as suas promessas. Então prestemos ao nosso Deus, aos seus santos, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração sincera. E unidos e destemidos, sigamos em frente. E com muita vigilância. Então agora, irmãos, nós iremos compartilhar a próxima mensagem, que nos diz assim: falar e comentar a vida das pessoas. Desde o início desta obra, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para manter a nossa igreja consagrada e santificada. Um dos maiores problemas que impede a santificação de muitas pessoas são os comentários sobre a vida particular e íntima de seu próximo, através do uso incontrolável da língua e nos tempos atuais das redes sociais. Entretanto, isto é um mal tão terrível como o câncer, pois gera lutas, inimizades, fofocas e principalmente o péssimo costume de devassar a vida do seu semelhante. São Tiago, apóstolo de Nosso Senhor, deixou-nos um ensino precioso sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la. As expressões do apóstolo nos diz assim: quem ao falar não pecar, esse é homem perfeito, capaz de refrear o corpo inteiro. Ora, pomos um freio na boca dos cavalos para torná-los dóceis, e assim podemos governar todo o seu corpo. Eis também os navios, são tão grandes como são, e batidos por ventos impetuosos, são guiados por um pequeníssimo leme, para onde a vontade do piloto quiser. Assim também a língua. É um membro pequeno e pode gloriar-se de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo maligno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis,
e seres marinhos se doma e têm sido domadas pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela os homens bendizem a Deus o Pai. Também com ela amaldiçoam os homens, feita a semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim entre vós. Acaso pode a fonte jorrar ao mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Por acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Está bem claro neste ensino de São Tiago que todos os que vivem fazendo comentário da vida das pessoas e usam mal o seu falar, bem como o seu escrever, atualmente nas redes sociais, impedem que saia de sua boca ou do seu coração coisas boas e saudáveis. Nesta mensagem do Santo Irmão Aldo, quando ainda fisicamente entre nós, ele aconselha a toda a Irmandade Apostólica que deseja ter uma vida saudável, feliz e abençoada, que procurem obedecer a nossa doutrina e disciplina sobre o uso do falar e de tudo o que se refere à sua vida moral e ao seu proceder. Saibam cuidar bem da sua vida, evitando tudo o que pode contaminar a sua alma, principalmente saiba ter domínio sobre a língua, como ensinou o amado apóstolo, evitando problemas para o seu futuro. Muito cuidado com as redes sociais, que podem expor as pessoas ao ridículo diante de outros. Sejam prudentes nos comentários, sejam observadores da justiça e de tudo o que aprendam, ou melhor, que aprenderem, ou aprenderam nesta igreja através de mensagens e conselhos preciosos. Sejam honrados e dignos pelo seu proceder de apostólicos, filhos de Deus. Aí está, irmãos, uma mensagem muito linda para nós, para a nossa reflexão, para logo mais, assim que encerrarmos a nossa reunião, nós iremos dirigir para os nossos aposentos, nossos irmãos para os seus lares. Talvez alguns podem ir até ao trabalho, mas mesmo assim, reserve alguns instantes da sua vida e faça uma meditação, uma reflexão. Todos nós façamos assim. Como está o domínio da nossa língua? Porque agora aqui estamos, louvando a Deus, glorificando, apresentando a Ele a nossa gratidão pelas vitórias que nos concedeu para hoje aqui estarmos. Estamos elevando a Ele as nossas preces e buscando as suas bênçãos para nossas vidas. Mas em outros momentos, sejam eles passados ou vindouros, como temos usado este membro do nosso corpo, a nossa língua? Somente para adorar a Deus, para glorificá-lo, ou para pronunciarmos palavras boas, edificantes, que nos dignificam como um filho ou uma filha de Deus? Meditem nisso, irmãos. Façam essa reflexão. É um momento que nós temos sempre de nos dirigirmos ao nosso Deus, a Santa Rosa do Santo Irmão Aldo, e pedirmos a Ele força para termos domínio sobre o nosso corpo, no âmbito geral, a começar pela nossa língua, pelos nossos olhos, pelo nosso paladar, por tudo o que se refere à nossa vida pessoal, porque ela está completamente ligada ao nosso espírito. E o que praticamos com o nosso corpo, irmãos, está ligado ao nosso espírito. Aquilo que a nossa boca pronuncia, a nossa língua pronuncia, naturalmente ela vem do que nós temos guardado dentro de nós. E aqui estamos buscando alimentar da unção divina e celestial, que é vida, que é saúde, que é paz, que é harmonia e que é união. Então vamos promover esta paz, esta harmonia e esta união com o nosso proceder na igreja, no nosso lar, no trabalho, na escola, ou até mesmo no convívio com a sociedade, onde estivermos. Que a Santa Rosa, Irmão Aldo, possa conceder virtudes e bênçãos para todos. Amém.
Agora nós iremos ouvir o coral que irá apresentar o hino Poder Sem Fim. É este poder que está sobre nós, daquele que é a coluna da nossa igreja, o Santo Irmão Aldo, junto à Santa Voz. Entre nós, cumpre tua
Assim sendo, nesta hora, tendo chegado ao término de nossa santa reunião, unidos elevamos os nossos agradecimentos ao nosso Deus e a todos os seus santos. Também em nome deles eu aproveito para agradecer a companhia de todos os irmãos e irmãs aqui presentes, desde o ministério, colegas de pastor, obreiros, diaconisas, coristas, músicos, regentes, nossos irmãos técnicos e responsáveis pela equipe de som e filmagem. Mas também queremos estender a você, amigo internauta, que nos acompanharam, os nossos agradecimentos e a todos os votos de boas-vindas sempre e especialmente para a reunião de amanhã, porque o nosso Pai estará de braços abertos esperando para acolher a todos nós. Agora então iremos encerrar a nossa reunião, todos em sentidos de oração. Ó Pai Santo, nosso Senhor Deus onipotente e Criador, que honra o Senhor nos concede, Pai, de unidos ao Teu Filho amado Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, comandados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, estar conosco estes santos, estes anjos, até mesmo os apóstolos e profetas, que vieram dos céus trazendo virtudes especiais para nossas vidas. A nossa gratidão, a nossa glorificação e o nosso louvor, sejas agora e sempre, ó Pai, por esta participação e comunhão com o seu reino, com o seu poder, com a sua glória. Somos muito reconhecidos por sermos dirigidos pela Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, pelo Santo Irmão Aldo, em nome do Senhor Jesus, nos orientando, nos aconselhando, nos dando palavras de alerta, de estímulo, de carinho, de preparo, chamando-nos para as reflexões da nossa vida, do nosso espírito, dos nossos atos, da maneira como vivemos. Isto para nós é edificante e nos leva a buscar a nossa santificação, ó Deus. Assim sendo, nesta hora, dai-nos aquilo que nós, os teus filhos, estamos precisando, principalmente muita sabedoria,
muita compreensão, muita humildade para aceitar os seus conselhos, que são sempre muito bem-vindos para todos nós. Mas que esta sua palavra, ó Deus, possa penetrar em muitos outros lares, em corações, transformar muitas outras vidas. E por estarmos neste momento, encerrando a nossa reunião e em oração, eu rogo ao Senhor, Santo Irmão Aldo, que ouça a súplica destes teus filhos, tuas filhas, não só os que aqui estão presentes, mas também os internautas, para que a tua graça, a tua bênção possa envolver a todos nós. E, de uma forma especial, igualmente, aqueles que talvez não puderam aqui estar por um motivo justo, se lembram da nossa reunião, outros até mesmo têm os seus nomes depositados nesta caixa de pedidos de oração sobre este altar. Às vezes, alguns problemas diários de suas vidas, ou até mesmo que afetaram a sua saúde física, impediram a presença deles, seja aqui, nesta congregação, em outros pontos de nossas congregações da Igreja Apostólica. E nós unidos estamos em oração e sabemos que o seu poder nesta hora é maior, porque há a união perfeita do Senhor Deus, do seu Divino Espírito, de todos os seus santos e anjos. Então, se for de justiça, Pai, usando a Santa Avó Rosa como consolador e o Santo Irmão Aldo, realiza até mesmo um milagre na vida deles. Destrua o poder da doença, outros até mesmo do mal olhados, da inveja, do ódio. Fortaleça aqueles que estão enfraquecidos na fé, para que eles despertem de suas fraquezas, abra os olhos do Espírito e volte a se unir a nós como Igreja Apostólica. Toque no mais profundo destes corações enfraquecidos, ó. É a única maneira que temos de tê-los conosco, de se unir a nós como família apostólica. Agora também pedimos em favor da direção da nossa igreja, do ministério apostólico de uma forma geral, da Irmandade Apostólica, dos ouvintes do programa Hora Milagrosa, que o Senhor nosso Deus, junto a Santa Avó Rosa e Irmão Aldo, possam conceder as bênçãos preciosas a todos. Nesta hora, nós te louvamos, nós te glorificamos. E antes de despedir destes meus irmãos, os teus filhos, as tuas filhas, eu desejo que recebam, prezados, a bênção que está sendo concedida pelo nosso Pai Criador, o Senhor Deus, pela Mãe Virgem Maria, a nossa Mãe Celestial que Ele nos deu, pelo seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da vida e da salvação. Que as bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos santos e dos anjos que conosco estão, possam ser a companhia no retorno para os seus lares. Que tenham uma ótima noite, um bom descanso, uma ótima estada onde estiverem, e que na próxima oportunidade, talvez amanhã, se possíveis para todos, possamos mais uma vez apresentar a nossa gratidão pelas vitórias alcançadas. Assim sendo, prestamos-te honra, gratidão, louvor e glorificação agora, e que seja sempre o seu nome louvado, ó Pai, na presença de todos os seus santos e anjos, e receba o nosso gesto sincero de agradecimento e de louvores. Amém. Paz do Senhor a todos e até amanhã, os que possíveis.